Boa tarde, irmãos. Bom dia, desculpe. Já estou antecipando, adiantando tudo aqui. Vamos abrir no Evangelho de Mateus. Mateus, no capítulo 5. Mateus 5, versículos de 1 a 13. 1 a 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E o versículo 48 do capítulo 5 de Mateus. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, nós abrimos aqui a Tua palavra e nós pedimos que pela Tua bondade para conosco, Teu Santo Espírito sopre sobre ela uma vez mais e a torne viva e operante, para que ela encontre os nossos corações abertos e possa produzir aquela obra e retorne para Ti em glória para o Teu nome. Ó Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti, como Teus filhos aqui reunidos, para que Tu fales conosco. Tu nos pastoreias através da Tua palavra santa. Nós rogamos, ó Pai, no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus. Amém. Então, nós estamos aqui compartilhando sobre o Evangelho de Mateus, e nós já estamos vendo, através do que ouvimos, que esse é um Evangelho especial. É o Evangelho do Reino e o Evangelho do Rei. Então, essa ênfase no reino, ela é muito importante. Como nosso irmão falou na sessão anterior, Mateus usa o termo reino dos céus. Então, aqui há uma ênfase na manifestação terrena desse reino. O reino de Deus é um reino eterno, que dura de geração em geração. Ele não tem fim, não tem início, né? Deus sempre reina. Agora, aqui na terra, em função de tudo que foi falado anteriormente, nós já vimos, houve uma rebelião. E por causa disso, esse reino, ele ficou de alguma forma ocultado, porque um usurpador se aproveitou, primeiro da queda de Satanás, e depois da queda do homem, e instaurou um estado de coisas que não corresponde à natureza, ao caráter de Deus. Nós vivemos nesse momento. Mateus então vai nos falar sobre esse reino dos céus, sobre a vinda do reino dos céus e a sua manifestação aqui na terra.
Quando nós dividimos esses 3 sermões de Mateus, que estamos estudando, aqui nós vemos que eles têm ênfases diferentes. Esse primeiro sermão, como já reparti com os irmãos no primeiro dia, na introdução, ele vai tratar da vida do reino. Esse reino, irmãos, aqui nesse reino se vive um tipo de vida, né? Existe uma vida que ela tem características que permitem identificá-la, né? Quando nós falamos de caráter, caráter significa uma natureza, e o caráter ele tem características, ou seja, ele tem traços, marcas que lhe são próprias, né? Então, a vida do reino dos céus, ela tem características, porque ela vem para construir em nós um caráter. E isso é algo muito importante. Então, por causa disso, nós vamos estudar o Sermão do Monte. Estudar a vida do reino dos céus é muito importante. Hoje em dia, nós vemos que muitas pessoas se dizem cristãos, se dizem filhos de Deus. Nós vemos a mídia, nos seus diversos meios, espalhar muitas coisas a respeito do cristianismo, da fé cristã. Mas qual será a vida que caracteriza o cristão? O que é a vida do reino dos céus? É muito importante entender o que é essa vida. Ela não é qualquer vida. E quando nós entramos no Sermão do Monte, ali nós vamos descobrir o que é a vida deste reino. O Sermão do Monte é uma das porções mais sublimes da palavra de Deus, mais elevadas. Os irmãos todos sabem que a vida do Senhor Jesus é o centro do propósito de Deus. A manifestação do Senhor Jesus, quando Ele veio em carne nesse mundo, ela constitui o centro, o ponto central da história deste mundo. Toda a antiga aliança, o Antigo Testamento aponta para este momento. E todo o resto do Novo Testamento, o resto da palavra de Deus, ele explica, ele fala dos desdobramentos desse evento. E por fim o Apocalipse fala da consumação. Mas o centro é a vida do Senhor Jesus. Os evangelhos constituem esse centro, quando a pessoa do Senhor é revelada. E quando nós temos em Mateus o ensino do Senhor Jesus, então ali nós temos provavelmente a porção mais elevada. E o Sermão do Monte é o momento mais alto da expressão daquilo que constitui a vida de um cristão. Aquilo que o Sermão do Monte diz sobre a vida do cristão é tão elevado, é tão alto, que muitas pessoas já foram levadas a considerar esse sermão como uma coisa impossível. Então nós temos, por exemplo, muitos teólogos cristãos que eles dizem que o Sermão do Monte é apenas um conjunto de preceitos éticos. A ética, a moral celestial corresponde àquilo que está no Sermão do Monte. Essa ética, ela deve ser meditada, ela deve nos inspirar, mas nós não devemos esperar que tudo aquilo ali venha se cumprir em nós, porque aquilo só no céu. Alguns irmãos muito sérios, e que já trouxeram contribuições muito importantes, como o irmão Scofield. Todos conhecem a Bíblia de Scofield, né? É uma Bíblia muito boa, né? Acho que tem eco nesse lugar aqui. Tá ok? Enquanto ver aqui eu já...
Ok? Tá. Eu aproveitei e já fiz um ajuste aqui. Então, o irmão Scofield, ele escreveu uma Bíblia chamada Bíblia Anotada de Scofield. Uma Bíblia muito boa, irmãos. Tá? Eu tenho essa Bíblia em casa, né? Ela é muito boa mesmo. Mas quando chega no Sermão do Monte, ali tem uma partezinha que ele diz o seguinte, escreveu isso em 1909. Ele diz assim: o Sermão do Monte provê a constituição divina para o governo justo deste mundo. Quando o reino do céu se estabelecer sobre a terra, o será em conformidade com essa constituição. Por causa disso, o Sermão do Monte não apresenta em sua aplicação primária nem o privilégio, nem o dever da igreja. Será? Aqui nós vemos que o nosso irmão ele lança esse sermão para o futuro. Ele diz que o Senhor está falando aqui, quando o reino for estabelecido nessa terra, essa será a constituição do reino. Ou seja, para esse irmão o reino não é presente em termos do Sermão do Monte. A vida do Sermão do Monte, ela certamente, ele diz isso, deve nos inspirar, deve nos levar a buscar o Senhor. Mas dizendo como está dito aqui, essa vida, ela fica para o amanhã. E nós sabemos que isso aqui não foi feito com nenhuma má intenção. Mas isso foi fruto de uma consciência da nossa pequenez tão grande, das nossas falhas, das nossas limitações, dos nossos tropeços, que levam muitos cristãos sinceros a dizer que isso é algo para o futuro. Mas graças a Deus que nós sabemos que isso não é algo para o futuro. Porque o reino já veio. O nosso rei já está nos céus, entronizado. Toda a autoridade lhe foi dada. E, portanto, nós podemos hoje viver esse reino aqui na terra. As bem-aventuranças, que são essa primeira parte que nós vamos ver, irmãos, elas nos falam das características, do caráter da vida do reino. Então, nós vamos ver que as bem-aventuranças, o significado dessa palavra, ela significa favorecido ou feliz. O que é bem-aventurado é alguém que é favorecido, alguém que é feliz. Essa é uma tradução bem simples, né? Claro que nós não devemos entender, nesse sermão, quando o Senhor diz felizes os misericordiosos, o Senhor não está dando aqui uma receita de felicidade. Às vezes nós corremos o risco de ler a Bíblia como um livro de autoajuda, né? Aí então nós vemos aqui, o Senhor está nos dizendo como é que eu vou ser feliz. Eu vou ler, vou estudar isso aqui porque eu quero ser feliz. Não. O Senhor está dizendo aqui, aos olhos do céu, feliz é quem vive, experimenta essas bem-aventuranças. Isso é uma felicidade aos olhos do céu. Isso aqui jamais será felicidade aos olhos desse mundo. Se os irmãos olharem essas bem-aventuranças, é o oposto delas, que é felicidade segundo o mundo. Por exemplo, aqui está dito bem-aventurados que choram. Mas a psicologia moderna, ela diz assim, afaste-se daquilo que te faz entristecer. Te afasta dos motivos que te levam a chorar. Mas o Senhor diz, bem-aventurados os que choram. O irmão John Stott escreveu um livro sobre o Sermão do Monte, cujo título é Contra a Cultura Cristã. Esse livro foi republicado com outro título, mas o título original é esse. E em inglês esse é o título. Por quê, meus irmãos? Porque o ensino do Sermão do Monte é uma contracultura. Ele é o oposto à cultura desse mundo. Oposto à busca da felicidade por si próprio e para si, a busca do prazer por si próprio e para si, a busca da vantagem por si próprio e para si. Não, é o oposto. É uma contracultura. E por fim, no final do capítulo 5, o Senhor ainda diz que o objetivo
dessa mensagem é que nós sejamos perfeitos, como é perfeito o nosso Pai Celeste. Por isso, nós nos perguntamos, como é possível alcançar uma vida dessas? Quem poderá viver essa vida descrita aqui? De mansidão, de fome e sede de justiça, de misericórdia, de pureza de coração, de pacificador. Quem poderá viver essa vida? Será que alguém já viveu essa vida na terra? Graças ao Senhor. Já houve um homem que viveu essa vida na terra. Só um. Este homem viveu todas as bem-aventuranças e todas as virtudes do Sermão do Monte. Queridos irmãos, o Sermão do Monte, ele não é um manual de comportamento para nós vivermos aqui na terra. Ele não é um roteiro para termos um caráter mais evoluído, melhorado. Ele não é um manual para corrigir a nossa vida e imitar algo melhor. Não. O Sermão do Monte e as bem-aventuranças, elas são uma descrição do caráter do nosso Senhor. Nós temos que ter isso muito claro desde o início. O que está sendo descrito aqui é o caráter de Cristo. O próprio Senhor está ensinando os seus discípulos quem Ele é. E Ele já, nesse ponto, já havia mostrado alguma coisa para aqueles discípulos. E eles então podem compreender. Essa vida é a vida do reino dos céus. Porque ali está o Rei, vivendo essa vida do reino dos céus. Certamente o Senhor ainda não havia entregado a sua vida na cruz do Calvário. Ele ainda não havia pagado o preço da nossa redenção. Ele ainda não havia sido assunto ao céu em ressurreição e recebido a autoridade. Ele ainda não havia enviado o Espírito Santo que traria a esse mundo a experiência de recebermos a sua vida de bem-aventurança. Mas isso já estava em vista. E quando o Senhor fala essas palavras são faladas a discípulos. É os seus discípulos que se assentaram. Quando Lucas fala os trechos do Sermão do Monte, Lucas fala o ensino que foi dado à multidão. Mas aqui nós temos o Senhor falando aos seus discípulos, aqueles que já atenderam ao seu chamamento, aqueles que o estão seguindo. E por isso se aplica para nós. Nós que temos atendido ao chamado do Senhor e queremos caminhar com Ele e recebemos a sua vida. Então, irmãos, essa vida não deve nos levar a ficar céticos, desanimados, né? Tem pessoas que ficam céticas. Isso aqui é poesia. Quem é que vai viver desse jeito? Né? Isso é inspirativo só. Outros ficam desanimados, desencorajados. Mas não, irmãos. Em cada um de nós há uma vida. A vida que nos foi dada, ela não é apenas algo vazio, uma vida eterna para vivermos para sempre. Ela é isso também. Mas acima de tudo é a vida do próprio Senhor. Ele veio viver em nós. Aquele que ama guardará a minha palavra, e eu amarei, me manifestarei a ele. E mais embaixo, em seguida desse versículo, o Senhor diz, né? E eu e o Pai faremos morada nele. O Senhor veio viver em nós. Por isso que Paulo disse, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E quando ele ensinou aos Gálatas, ele disse,
Ele lamentou o que estava acontecendo, o legalismo na Galácia, e ele disse: meus filhos, por quem sofro de novo as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então, irmãos, há uma vida em nós. Essa vida é a vida do Sermão do Monte. Essa vida é a vida bem-aventurada. Nós temos que aprender a cooperar com essa vida, a dar lugar a essa vida, permitir que essa vida cresça. E então nós viveremos o Sermão do Monte. As bem-aventuranças, então. Vamos ver o que nós podemos ver dessas bem-aventuranças hoje. Nesse trecho que nós lemos aqui, até o versículo 12 do capítulo 5, nós vemos que existem 9 vezes a palavra bem-aventurados. Então, numa primeira visão, nós poderíamos dizer, são 9 bem-aventuranças. No entanto, se nós olharmos com cuidado, nós vamos ver que dessas 9 bem-aventuranças, 7 delas são aspectos de caráter. As 7 primeiras, elas se referem ao caráter daquele que tem a vida do reino dos céus. As 2 últimas, a 8ª e a 9ª, elas não são marcas de caráter, elas são consequências. As 2 falam de perseguição, né? Então ali são consequências. E isso as faz diferentes. Porque devemos buscar ser humildes de espírito. Devemos buscar ser mansos. Mas ser perseguidos, isso não é algo que nós devemos buscar. Isso é uma consequência. Então, nós poderíamos dizer assim, que são 7 bem-aventuranças mesmo, né? 7 aspectos do caráter da vida e 2 consequências, 2 resultados dessa vida. Tem autores que dizem que essas 2 últimas bem-aventuranças, na verdade, elas são uma só, porque as 2 falam em perseguição, né? Elas têm uma diferença e nós vamos ver isso quando passarmos por elas, né? Então, são 7 aspectos do caráter de Cristo que nós queremos examinar aqui com os irmãos e entender a vida do reino dos céus. Irmãos, isso é muito importante, porque essa vida já está em nós. Veja bem isso. Você não tem que buscar essa vida em outro lugar. Não se trata de você tentar corrigir o seu comportamento exterior. Essa vida já está em você. Ela precisa crescer. Esse crescimento ele vai ocorrer pela disciplina do Espírito Santo no caminho da cruz. Esse crescimento envolve o negar a si mesmo. Mas é importante que nós tenhamos isso sempre em mente. Essa vida está em nós e ela se manifesta, ela cresce em nós e se expressa. Ela não é algo que de fora para dentro eu procuro aplicar sobre a velha natureza caída que nós temos. Certo? Então, a primeira bem-aventurança. Aqueles que, como eu, têm a revista atualizada, leem aqui: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. No original, a palavra aqui não é humildes. A palavra aqui é pobres. A palavra humilde, ela não é um equívoco. Ela reflete um pouco daquilo que está no significado dessa bem-aventurança. Mas a tradução correta é: bem-aventurados os pobres no espírito. Não é pobres de espírito. Se nós interpretássemos assim, pobres de espírito, nós teríamos, bom, a pessoa deve ter um espírito pobre. Não é esse o sentido.
Aqui, se nós olharmos o que é o contrário dessa bem-aventurança, irmãos, isso pode nos ajudar a entender o significado dela. O contrário de pobre de espírito é rico de alma. Normalmente, as pessoas deste mundo, as pessoas não salvas, elas são pessoas ricas de alma. A sua alma é muito forte. Seja pelo seu aspecto mental, seja pelo seu aspecto sentimental, emocional, seja pelo seu aspecto da vontade, da resolução. A nossa alma, naturalmente, ela é muito rica. Mas a bem-aventurança aqui, ela nos fala de pessoas que são pobres de alma pelo Espírito. Então, o pobre no Espírito é alguém que se tornou empobrecido em si mesmo, na sua alma, pelo Espírito de Deus. Esse é o sentido do pobre do Espírito. Nós sabemos que Adão, quando pecou, ele pecou porque ele escolheu comer da árvore errada. O Senhor colocou no meio do jardim a árvore da vida. A árvore da vida poderia ser comida a qualquer momento, como todas as outras árvores. A única árvore que não poderia ser comida pelo homem, naquele momento, era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas nós sabemos que Adão e Eva comeram dessa árvore. O que aconteceu? A sua alma, mente, vontade, emoções. No momento que eles comeram aquela árvore, a sua alma cresceu, se potencializou, tornou-se enorme. E como eles não haviam comido da árvore da vida, o seu espírito foi sufocado, amordaçado. E por causa disso, Adão nos legou uma natureza pecaminosa, corrompida. No homem natural, o espírito, que é aquela parte do homem mais interior, aquela parte que foi projetada e construída por Deus para ser o lugar de comunhão com Deus, o lugar de habitação do Espírito de Deus, o lugar onde o homem seria governado pelo Espírito de Deus, e dali daquele centro. Então, a mente, a vontade, as emoções iriam receber a instrução de Deus, a condução de Deus, e aí sim passar para que o corpo cumprisse no mundo físico as ordens, as direções de acordo com Deus. Essa ordem foi quebrada, porque o espírito está sufocado, inativo, dormente. E a alma governa tudo sozinha. Assim é o homem natural. O homem natural, por causa disso, tem uma alma muito grande. Nós encontramos pessoas diferentes nessa vida. Pessoas que têm uma cabeça impressionante. E nós nos impressionamos, né, com a mente, com a racionalidade. Pessoas que têm, assim, emoções muito fortes, pessoas carismáticas, envolventes, pessoas atrativas, mobilizadoras, pessoas empolgadas. Nós encontramos pessoas com uma vontade enorme, pessoas resolutas, que fazem muita coisa, que são inabaláveis, empreendedores, de muita iniciativa. Isso é homem natural. Muitas pessoas diferentes. Mas, sem o Espírito, essas coisas estão completamente desordenadas. Por isso, pobre no Espírito é a primeira bem-aventurança. O pobre no Espírito é alguém que ele se tornou pobre ao perceber a riqueza do Senhor.
Aqueles discípulos do Senhor talvez tivessem grandes ambições e planos, nós não sabemos detalhes. Mas quando eles viram o Senhor, eles viram algo que jamais haviam visto antes. E eles se tornaram seguidores daquele homem. Eles se tornaram pobres no Espírito. Essa é a primeira bem-aventurança. Mas, irmãos, nós sempre precisamos ter nessas bem-aventuranças a referência da pessoa do Senhor. Como nós podemos ver o pobre no Espírito na pessoa do Senhor? Mário tocou nesse versículo e eu gostaria de convidá-los para abrir em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2:5 nos fala do Senhor e nos ajuda a entender o que é a pobreza no Espírito. A partir do versículo 5 vamos ler até o versículo 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O nosso Senhor, Ele habitava em glória eterna. Mas um dia, de acordo com o cronograma que a Trindade estabeleceu ao criar o universo, um dia o nosso Senhor deixou a sua majestade, deixou a sua glória, deixou todos os seus privilégios. Evidentemente, queridos irmãos, jamais ele deixou a sua natureza divina. Mas ele abandonou todos os privilégios, as prerrogativas, a sua glória, a sua majestade, sua onipotência, sua onipresença, sua onisciência, e se esvaziou para se fazer uma criatura tal como ele as havia criado. Não podemos compreender isso. O Criador se fez criatura. Ele se fez carne por amor de nós. Não somente se tornou homem, mas como homem assumiu a forma de servo. E não somente foi servo, mas a si mesmo se humilhou. E se tornou obediente até a morte e morte de cruz. Tornou-se obediente. Deus, o Deus eterno, Deus Filho, se fez homem, se esvaziou, se tornou servo, se humilhou e tornou-se obediente por amor de nós. Meus irmãos, isso é ser pobre no Espírito. Nós não temos nada. Nós não temos glória nenhuma por natureza. E muitas vezes nós nos apegamos à nossa própria vanglória, aos nossos direitos, às nossas preferências. Mas o nosso Senhor deixou tudo que Ele tinha por amor de nós. Em 2 Coríntios 8, 9, se os irmãos quiserem abrir lá o apóstolo Paulo também nos fala que ele, sendo rico, se fez pobre
por amor de nós, para que pela sua pobreza fôssemos feitos ricos, ricos segundo Deus. Ele era rico e se fez pobre. Isso aqui não é algo que fale de vida material, embora nós saibamos que o nosso Senhor Jesus viveu uma vida bastante limitada no lar que ele nasceu, ao longo da sua vida e principalmente depois, durante seu ministério. Mas isso aqui fala de que ele, tendo tudo, deixou todos os privilégios para que nós fôssemos ricos. Hebreus 5:8 nos fala outra coisa maravilhosa, irmãos, a respeito da pobreza no espírito na vida do Senhor Jesus. Hebreus 5:8 nos diz que ele, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Nós já vimos lá em Filipenses 2 que ele tornou-se obediente. Aqui nós vemos que ele aprendeu a obediência. Isso é algo que provavelmente os irmãos já sabem, já falamos outras vezes, mas meus irmãos, isso é algo maravilhoso. Pensem bem, o Filho de Deus, o Deus eterno. No dicionário de Deus, a palavra obediência não existe. Porque Deus é Deus. Como já falamos aqui, o seu reino é de geração em geração. Não tem fim. Ele governa sempre. Não cai um cabelo, um fio de cabelo da nossa cabeça, sem a autorização do nosso Senhor. Muitas coisas que nós não compreendemos acontecem, ele permite, mas ele reina. Ele governa. E tudo está debaixo da sua mão. No entanto, o Deus Filho, que criou tudo e que sustentou sempre tudo, junto com o Pai. Os irmãos leem lá em Provérbios 8, se quiserem, não precisa abrir agora. Lá fala do nosso Senhor, quando estava junto com o Pai na criação. E diz lá que eu era as suas delícias. Ele era o arquiteto. Como se houvesse na Trindade uma troca maravilhosa de pensamentos. E o nosso Senhor Jesus concretizava. Ele, o Criador, ele se tornou obediente. De maneira, meus irmãos, que quando o nosso Senhor Jesus veio à Terra, ele teve que aprender a obedecer. Porque ele se tornou homem. E para que ele fosse um homem verdadeiro que nem nós, ele teve que se sujeitar ao Pai em tudo. E nós vemos na palavra de Deus como o nosso Senhor viveu uma vida de submissão ao Pai. Ele dizia: o meu ensino não é meu. O meu tempo não é chegado. As obras que eu faço, o Pai me mostrou. Quando ele foi escolher os seus discípulos, ele se retirou em oração para poder ouvir ao Pai. Ele se sujeitou ao Pai. Ele foi obediente. Ele disse: o Pai sempre está comigo, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Meus irmãos, essa é a maravilhosa vida que o nosso Senhor Jesus viveu como homem. Uma vida de pobre no espírito. Essa é a vida que nós somos chamados a viver. Uma vida de íntima comunhão com Ele. Uma vida que se aprofunda na comunhão com Ele ao ponto de depender dEle em todas as coisas. O pobre no espírito é uma pessoa que riscou a palavra autossuficiência do seu dicionário. Porque ele aprendeu a obedecer o Pai. Ele aprendeu a sujeitar tudo ao Pai. Ele não teme ser sujeito ao Pai.
porque Ele conhece o coração de amor do Pai. Isso é pobreza no espírito. Isaías 57:15 nos diz algo sobre isso também, irmãos. Essa é só a primeira bem-aventurança. Mas ela é muito importante porque, justamente por estar em primeiro lugar, ela é uma bem-aventurança fundamental. Isaías 57:15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. A pobreza no espírito é assim. Contrição, abatimento. Mas é uma contrição e um abatimento que estão na presença do Senhor. O Senhor habita ali. E Ele vai então nos vivificar, nos levantar. Contrição e abatimento conosco mesmo. E então, na dependência do Senhor, Ele vai nos vivificar. Com essas pessoas é que o Senhor está presente. Irmãos, essa vida de pobreza no Espírito só pode ser vivida na força e no poder do Espírito de Deus. E graças a Deus por essa provisão. Podemos ser pobres no Espírito. Sim, podemos nos esvaziar, não de glória e majestade como nosso Senhor, mas das nossas vanglórias, futilidades, para viver uma vida de pobreza no Espírito, dependendo do nosso Senhor, fazendo a sua vontade, sendo momento após momento vivificados por Ele, para andar com Ele onde quer que Ele vá. Isso é ser pobre no Espírito. Bem-aventurados os pobres no Espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui não diz porque deles será o reino dos céus. Será também, mas já é. O pobre no Espírito já vive a experiência do reino dos céus. E essa é a grande alegria do pobre no Espírito. Porque ele vê, ele consegue perceber a realidade desse reino. Esse reino em todas as coisas, esse reino na igreja, nos irmãos, no propósito que Deus tem para nós. E essa realidade do reino dos céus o anima. Porque ele consegue ver o reino dos céus nas situações, o reino dos céus nas pessoas, o reino dos céus na igreja. E ele caminha em direção ao estabelecimento desse reino. Ele caminha para apressar a vinda desse reino, a manifestação desse reino. Esse é o pobre no Espírito. Primeira bem-aventurança. Segunda bem-aventurança, irmãos. Bem-aventurados os que choram. Se nós entendermos que bem-aventurado no original quer dizer feliz, essa talvez seja uma das maiores contradições que alguém poderia ver nas bem-aventuranças. Como assim? Felizes os que choram. No entanto, nós temos que ter cuidado. Porque se nós esquecermos que a vida bem-aventurada é a própria vida do Senhor Jesus, que as bem-aventuranças elas são uma descrição do caráter de Cristo, então nós vamos perceber que esse choro aqui não é um choro qualquer. Nós, homens, mulheres, seres humanos, nós choramos por muita coisa. Choramos quando ficamos magoados,
quando somos contrariados, quando nos decepcionamos conosco mesmo ou com os outros. Choramos lamentando os nossos erros, nossos pecados. Mas o bem-aventurados, os que choram aqui, não é esse tipo de choro. O Senhor jamais chorou pelos seus pecados. No entanto, nós vamos ver nas Escrituras que na vida do Senhor Jesus há 2 oportunidades em que Ele chora. A primeira delas está em João capítulo 11, versículo 33. Nós nem precisamos ler lá. 33 a 35, né? Jesus, quando ele viu Maria chorar, e bem assim como os judeus que a acompanhavam em Betânia, onde Lázaro havia falecido, então Jesus se agitou no espírito e comoveu-se. E perguntou então: onde os sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Então o versículo 35 nos diz que Jesus chorou. Jesus chorou de compaixão ao ver o sofrimento daqueles que o amavam por causa da morte de um querido. Lázaro havia morrido. Eles esperavam que Jesus chegasse antes. Já faziam 4 dias. Quando o Senhor toca naquelas vidas e percebe o desespero, quando Ele olha a limitação, a nossa limitação, a nossa fragilidade, diante de circunstâncias que muitas vezes nós não entendemos e não conseguimos controlar, Ele se compadece. Ele chorou de compaixão. Graças a Deus, que logo em seguida, o Senhor vai até aquele túmulo e chama Lázaro de volta. E ele ressurge. Lucas 19, 41. Outra ocasião que nós vemos o nosso Senhor chorando. Quando ia chegando, vendo a cidade, Jerusalém, chorou. Ah, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isso está agora oculto dos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco. E te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Meus irmãos, o Senhor aqui, Ele chega em Jerusalém. Ele entra triunfalmente para aquela última semana, ao final da qual Ele será crucificado. 33 anos e meio de vida, 3 anos e meio de ministério, estão chegando ao final. E ele olha aquela cidade. E ele percebe o que vai acontecer. Eles o rejeitaram. Por causa disso, dali a cerca de 40 anos, aquela cidade seria arrasada. E os filhos daquela cidade estariam dentro. Nós sabemos que, de fato, no ano 70, depois de Cristo, Jerusalém foi arrasada pelos romanos. Muitos morreram. Muitos foram levados, escravizados para Roma. O Senhor olha para aqueles que o recusaram. E Ele chora. Aqui nós vemos a compaixão por aqueles
que não têm o Senhor. Aqueles que ainda rejeitam o Senhor. Antes nós vimos a compaixão por aqueles que amam o Senhor. O nosso Senhor é cheio de compaixão. E Ele chora. E é esse o choro bem-aventurado. O choro da bem-aventurança, irmãos, não é por nós mesmos. Não é por nada relativo a nós. Sim, nós devemos chorar pelos nossos pecados diante do Senhor, nos arrepender. Mas esse choro aqui é o choro da vida do reino. É o choro de compaixão. Compaixão pelos nossos queridos e amados irmãos que estão ao nosso redor. Compaixão por aqueles que ainda não têm o Senhor. Essa é a nossa atitude com eles. Se somos pobres no espírito, se já reconhecemos que Ele é tudo para nós, nós vamos reconhecer em seguida que Ele é tudo para todos os homens. E teremos compaixão por aqueles que ainda não o têm e não descobriram nele toda a plenitude do suprimento de Deus, mesmo nas dificuldades. Esse é o choro bem-aventurado. Terceira bem-aventurança, bem-aventurados os mansos. O que é a mansidão? Novamente nós temos que olhar para o Senhor, porque essa mansidão aqui não é uma mansidão humana, produzida por nós. Mateus 11, Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui nós vemos o Senhor dizendo de si mesmo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Meus irmãos, esse trecho, essas palavras do Senhor Jesus nos mostram que muitas vezes nós andamos cansados e sobrecarregados, porque nós não estamos debaixo do jugo do Senhor. Nós estamos andando soltos por nós mesmos. Mesmo que sejamos dele, mesmo que já o conheçamos, nós muitas vezes estamos andando no nosso próprio caminho. Não colocamos a nossa cabeça naquela canga para que o jugo do Senhor esteja conosco. Esse é o caminho da cruz. Irmãos, o Senhor está do nosso lado nesse caminho. Ele não nos chama a andar sozinho. Ele não joga uma cruz para nós, diz, toma isso e anda. Não. Ele anda conosco, porque Ele tomou essa cruz. Ele andou toda a sua vida nesse caminho. E agora Ele que sabe andar nesse caminho nos chama para andar com Ele. E Ele nos diz que Ele é manso e humilde de coração. E quando nós andarmos esse caminho, nós vamos achar descanso para as nossas almas. É isso que nos dá mansidão. Isso nos faz ser mansos como Ele. Salmo 131, que é um dos cânticos dos degraus.
É um salmo muito curto. Ele só tem 3 versículos. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Isso é mansidão. Não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Essa criança, ela ficou satisfeita ao amamentar de sua mãe. Ela está confiante. Assim é a nossa alma para com o nosso Senhor. A pobreza no Espírito nos levou a ver que Ele é a nossa suficiência. E por causa disso, nos aquietamos nele. Esperamos nele. Isso é mansidão. O irmão Vine, no seu dicionário de palavras do Novo Testamento, ele diz que a palavra mansidão, manso, mais do que um significado na língua grega, ela tem um significado espiritual. Não se trata de algo externo do comportamento de uma pessoa, diz ele. Mais do que isso, a mansidão é uma graça forjada na alma. E o seu exercício é principalmente direcionado a Deus. A mansidão é o temperamento do Espírito, no qual aceitamos o lidar de Deus conosco como algo bom. E, portanto, não o discutimos, nem resistimos. Essa mansidão diante de Deus também ocorrerá diante dos homens, mesmo homens maus, pois os seus insultos e ferimentos são permitidos e usados por Deus para a disciplina e purificação de seus eleitos. Palavras maravilhosas que nos falam o que é mansidão. É uma graça forjada na nossa alma, diante de Deus, que nos tornou dóceis para o lidar de Deus conosco. Deixamos de ser cabritos e nos tornamos ovelhas. Aceitamos mesmo as coisas que nos parecem negativas como algo bom, porque vem dele. E isso nos leva a não discutir com Deus, nem resistir. Todos nós esperneamos, irmãos. Todos nós somos fracos, frágeis. E muitas vezes o Senhor traz coisas para nós na nossa caminhada e nós ficamos tristes, abatidos. Às vezes ficamos bravos. Mas que nem dizia a irmã Bárbara, contou isso ao irmão Atmani, ela dizia assim ao Senhor: Senhor, eu não consigo obedecer agora, mas eu sei que Tu é misericordioso e longânimo. Eu vou Te obedecer, sim. Eu vou Te obedecer. O manso, ele é abnegado, altruísta, generoso. E o exemplo mais claro é o de Abraão, lá em Gênesis 13, versículos 14 e 15. Se os irmãos não quiserem abrir, nem precisa abrir lá, Gênesis 13, 14 e 15. Abraão, ele deixou Ló escolher a terra.
Ló escolheu a campina verdejante. Ló escolheu o melhor. Logo em seguida desse episódio, irmãos, o Senhor fala com Abraão e promete a Abraão toda aquela terra. Que maravilha, não é? O manso deixa o outro escolher, porque ele sabe que a escolha mesmo está com o Senhor. Observem bem, irmãos, mansidão não é fraqueza, não é omissão, não é passividade. O manso não é uma pessoa que fica fazendo aquela humildade artificial produzida pelo homem, não. Mansidão é uma firmeza de alguém que repousa no poder de Deus. Que não se inquieta e não se agita porque repousa no poder de Deus. Por isso ele é manso. Eu acho que eu posso invadir uns minutinhos para ver mais uma bem-aventurança. Roubar uns 10 minutinhos dos irmãos. Nós avançarmos um pouquinho para não ficar tanta coisa, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Justiça é um termo muito amplo. A gente pode falar de justiça em vários termos: a justiça dos homens, a justiça de Deus, justiça social, justiça econômica, né? Justiça no comportamento individual das pessoas. Tem muitos sentidos, né? O fato é, irmãos, que nós vivemos num mundo de injustiça. Se nós sairmos andar por aí, nós vamos ver quão injusto é esse mundo em que nós vivemos. Será que isso toca a nossa sensibilidade? Ver as desigualdades em todos os aspectos. Eu não estou me referindo somente à desigualdade em termos econômicos, que é gritante, mas desigualdade em termos de oportunidades, em termos de assistência, em termos de diversas coisas. Esse é um mundo injusto. Mas nós sabemos que a causa de toda essa injustiça é a posição injusta do homem diante de Deus. Os homens injustos construíram um mundo injusto. O irmão Campbell Morgan nos diz que a fome e a sede de justiça é um descontentamento divino com tudo aquilo que não está de acordo com Deus. É a paixão pelo estabelecimento do reino de Deus entre os homens. Então é um descontentamento com tudo que não está de acordo com Deus, e ao mesmo tempo é uma paixão pelo estabelecimento do reino de Deus entre os homens. Dois aspectos que o nosso irmão Campbell Morgan fala sobre fome e sede de justiça. Em suma, é uma indignação com o que nós vemos ao nosso redor e que é levada a Deus em oração, como um clamor, e que não se torna uma murmuração. Nós somos tão murmuradores, né, irmãos? E nós vivemos num mundo de murmuração, né? As pessoas falam mal do patrão, falam mal dos colegas, falam mal do governo, falam mal disso, falam mal daquilo, né? Falam mal do time de futebol, do treinador, dos jogadores. Nós vivemos num mundo de murmuração. A nossa indignação não é com as coisas externas, é com o fato de que esse mundo está em injustiça, porque está fora da justiça de Deus. Isso nos deve levar a clamar pelo reino de Deus.
Hebreus 1:9 nos diz que o Senhor amou a justiça. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Meus irmãos, o amor do Senhor pela justiça o levou a caminhar até a cruz. Lá na cruz, Ele nos justificou. Ele pagou o preço dos nossos pecados e nos justificou. E não somente isso, Ele também abriu o caminho para nós sermos justos. Muitos de nós ficam apenas na justificação, mas o Senhor quer nos fazer justos. Romanos 1,17 nos diz, né, que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como se diz, o justo viverá por fé. O Senhor nos justificou e o Senhor nos deu a sua justiça para que nós fôssemos feitos justos. Ele deu a sua vida e Ele amou a justiça, Ele teve fome e sede de justiça de uma forma sacrificial. Ele estabeleceu a justiça entre os homens pelo seu sacrifício. E é esse o caminho para nós também. Sacrifício. O nosso sacrifício, obviamente, que não é o sacrifício vicário. Mas Romanos 12 nos diz que apresentemos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional. Essa é a lógica conclusão quando nós apreciamos a obra maravilhosa do nosso Senhor. Nós apresentamos a nossa vida como sacrifício. Isso é amar a justiça, é ter fome e sede de justiça. É se tornar um sacrifício vivo para que a vida de justiça do reino dos céus se manifeste entre os homens. Hoje em dia nós vemos tanta carnalidade, tanto mundanismo, mesmo no meio da igreja. Isso é injustiça. Ah, meus irmãos, que o Senhor nos faça sacrifícios vivos para clamarmos ao nosso Senhor por justiça entre nós como povo de Deus, para que o reino seja visto por meio da igreja. Fome e sede de justiça, inconformidade com o que não é segundo o seu propósito. Essas são as 4 primeiras bem-aventuranças. Nós ainda temos mais 3. E o caráter dessas bem-aventuranças resulta em outras 2. Amanhã creio que o Senhor poderá nos dirigir para que vejamos estas outras, mas que o Senhor possa nos encorajar. Lembremos sempre, essa vida do reino é uma vida muito elevada, muito alta. Não vamos poder vivê-la. Ela é impossível para nós. Mas há em nós, dentro de nós, no nosso espírito, há uma vida. E essa vida vive as bem-aventuranças. Porque é a vida do nosso Senhor. E Ele venceu e deu a sua vida por nós. Graças ao Senhor por isso. Vamos orar. Bendito seja o teu nome, Senhor, por vida tão maravilhosa que tu nos deste para viver. Obrigado, Senhor, por essas bem-aventuranças. É a tua vida mesmo, Senhor. Tu és maravilhoso, formoso, inigualável. Quem se pode comparar a ti, Senhor? Senhor, nos prostramos em adoração e pedimos que, pelo teu Espírito que habita em nós, essa vida possa se manifestar em nós. E o perfume de Cristo seja visto e percebido
em nós, na tua igreja e neste mundo. Para a glória, Pai, do teu nome. Oramos no nome do Filho. Amém.